Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Capricórnio. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesada ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Cinco de espadas. A roda da fortuna. A temperança. O valete de espadas. Essa leitura, ela talvez, eu não sei ainda o que vai sair aqui embaixo, mas essa leitura talvez vai ter uma energia um pouco mais densa, tá? Um pouco mais crítica. Então eu vou alertar você que estiver ouvindo com muito carinho. Observe com atenção a mensagem para ver se essa mensagem é para você. Tem certas verdades que são difíceis de ser ouvidas, tá? Mas o objetivo dessa leitura não é fazer você se sentir mal, fazer você se sentir pesada. E eu vou falar de uma energia, principalmente da primeira carta, de coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo. Então, se não for a sua realidade, virão próximas leituras que talvez tenham uma mensagem para você, tá? Não se sinta agredida por essa mensagem, digamos assim, caso ela não tenha relação com aquilo que você está vivendo, tá? Então eu senti de deixar essa mensagem porque inicialmente tem uma energia um pouco mais densa aqui e às vezes a gente já está meio fragilizado, a gente já está meio triste, aí a gente abre uma leitura, escuta uma questão e acaba, né, se sentindo às vezes sobrecarregado, mas às vezes a gente pega, às vezes a gente fica tentando colocar, às vezes a gente se sente acusado, mas essa leitura ela não está acusando ninguém, tá? Se você não reconhecer o que eu vou dizer aqui em você, então não é para você. Mas também você pode, aquela coisa, às vezes a leitura não é pra gente, mas a gente pode ouvir para adquirir sabedoria, sabe? Eu não sou assim, mas vendo a leitura você descobre, né, como certas pessoas são, ou foram, ou o que fizeram, e aí você se torna mais sábia e se protege de certas coisas. Então, se você não sentir que é para você, faz esse distanciamento, se desconecta, escuta a leitura apenas para ter uma sabedoria sobre as coisas como um todo, ainda que não seja sobre você.
Agora, voltando à leitura, eu falei tudo isso porque eu vou falar aqui, essa leitura ela fala com você que vai se arrepender. Porque essa carta do 5 de espadas, ou melhor, até que está se arrependendo, né? E você já está sentindo essa energia. Você sabe que você fez algo ou que você tem feito algo que não deveria ser dessa maneira. Que não é justo, que não é certo, que não é bom. E a coisa mais triste dessa mensagem, e novamente, né, não é uma acusação, mesmo para quem se identificar com essa leitura, é uma palavra de amor, é que você tá... Existe muito forte essa energia aqui de que você tá sendo ruim com quem não merece, com quem nunca mereceu que você fosse da maneira como você está sendo. E essas cartas dessas pessoas aqui ao fundo, né, com a mão no rosto, essas pessoas decepcionadas, elas representam muito isso, né? As pessoas que você machucou, as pessoas que você magoou. Só que é uma energia de espadas, é uma energia muito mental. E então você pode estar pensando assim: eu não sou responsável pelo que os outros sentiram em relação aos comportamentos que eu senti necessidade de ter. E para quem realmente se identificar com essa leitura, a resposta é: não, você é responsável sim. Porque a gente escuta muito isso no geral, né? E às vezes a gente cai em generalizações muito perigosas, né? Então a gente lê em algum lugar: eu não sou responsável pelo sentimento do outro, e às vezes nós não somos mesmo. Mas isso daqui não é sobre o sentimento do outro, é sobre a maneira como você tratou o outro. E você é responsável porque a gente não vive algo bom com o outro sozinho. Então, se você disser assim que tá tudo bem para você viver nessa jaula pessoal, né, onde você se desconecta de tudo, onde você não tem amizades, não tem amor, não tem companhia, não tem nada, aí poderia fazer algum sentido. Aí você poderia se dizer não responsável. Mas não. Você quer viver. Você quer viver o amor, você quer viver as suas amizades, você quer viver a sua família. E já faz um tempo que você sabe que você vem machucando pessoas que não merecem ser machucadas por você. Sendo que a parte mais dolorosa dessa carta é que as pessoas que não nos amam, as pessoas que não nos respeitam, que não nos querem, elas se protegem de nós, muitas vezes nos machucando ou se mantendo distantes de nós, porque para essas pessoas pouco importa, né? Se a gente tá bem ou se a gente não tá, se a gente tá feliz ou não. Mas essas pessoas que estão te machucando, elas estão perto de você, que você está te machucando, estão perto de você. E elas estão perto de você por um motivo bem simples. Elas são as pessoas que se importam. Elas são as pessoas que te amam. E você tá caindo num erro, um erro muito grave, de você dar valor para as pessoas que têm menos amor por você. Você tá valorizando aquelas relações que diz assim: por exemplo, fulano
ou ciclano não me enche o saco, sabe? É uma pessoa que a gente se encontra de vez em quando, né? Se forem amigos, passeia de vez em quando e às vezes se fala, às vezes não se fala. E isso faz parte das relações, faz parte das amizades, mas com certeza não são essas pessoas que vão estar do nosso lado nos momentos em que a gente mais precisa. Outra parte muito triste disso é que eu sinto que muito desse erro seu você tem errado por exemplo. Pessoas foram assim com você no passado e você se magoou muito por conta disso. Só que ao invés de você usar isso como um exemplo a se evitar e mudar a maneira como você vem vivendo, como você vive, você fez o contrário. Você começou a reproduzir. Você alimentou ideias de desacreditar da vida, não ter esperança nas coisas e acreditou que de alguma maneira você conseguiria ter um controle sobre isso. Mas aqui eu vejo o grave erro, o gravíssimo erro da pessoa que acha que pode controlar as coisas divinas, as coisas maiores, sabe? E em algum momento, não é que você se sentiu uma pessoa poderosa, mas em algum momento você pensou assim, se puderam fazer isso comigo, então nada na verdade é tão relevante, tão importante, né? Você está recebendo hoje na sua vida, perto de você, pessoas ou uma pessoa, apesar que essas duas pessoas aqui, elas podem significar duas pessoas, tá? Para alguns de vocês podem ser, por exemplo, um familiar e um amor, tá? Vocês têm muitas poucas pessoas próximas de vocês hoje na vida. Mas essas pessoas que estão próximas de vocês, elas estão porque te amam. Elas estão porque se importam com você. E tem e são tão poucas pessoas, né? Só tem essas pessoas porque só ficaram as que realmente se importam. E você está pegando aquela mágoa, através da mágoa, né? Através da impostura, da raiva, do rancor, você está pegando aquele mal que um dia fizeram para você no passado e você está fazendo ele contra as únicas pessoas que verdadeiramente se importam com a sua vida, com a sua felicidade e que te amam. Então é uma energia muito densa dessa leitura, mas é uma energia muito necessária. Porque a parte mais triste dessa leitura não é o sofrimento que o seu comportamento tem causado para essas pessoas, sabe? Mas eu vou ser bem sincero na palavra, para quem estiver se identificando com essa leitura mesmo, vocês estão numa energia de muita ignorância. Sabe quando a gente diz assim, uma pessoa é grosseira com a gente diz, nossa, fulano ou ciclano é muito ignorante? É nessa energia que vocês estão vibrando. E essa energia de ignorância, ela garante
né, para a vida de vocês a permanência de um signo de infelicidade. A ignorância que vocês estão vivendo hoje, ela representa para muitos de vocês uma maldição. Não que vocês foram amaldiçoados e isso é uma coisa iminente. Vocês estão vivendo em muitos aspectos uma energia de maldição que ela é adotada. Vocês adotaram essa maldição. Vocês adotaram a maldição das pessoas que fizeram mal para vocês no passado. Então é como se vocês pegassem todos os maus sentimentos que essas pessoas deixaram na vida de vocês, toda a traição, toda a mentira, toda o abandono, e vocês estivessem trazendo isso para o presente da vida de vocês e vivenciando como algo que vocês usam contra os outros. Existe sim uma energia aqui de algumas pessoas que tratam isso como se fosse uma coisa inevitável, né? Eu sou assim. Essas são as minhas... Esse é o meu defeito. Eu tô tentando melhorar, ou eu vou melhorar aos poucos, porque essa pessoa, ela vira o rosto para olhar quem ela magoou, né? Então não é que vocês estão bem com isso, a gente nunca tá bem com isso, que vocês estão indiferentes em relação a isso. Não. Vocês sentem o peso disso. E é muito triste. É muito triste porque essa é a maior fonte de infelicidade da vida de vocês hoje. E quem tá mantendo a infelicidade na vida de vocês são vocês mesmos. Há coisas na nossa vida que a gente tem que vencer. Há coisas na nossa vida que a gente tem que mudar. Há coisas na nossa vida que a gente tem que aprender. Coisas que a gente tem que conquistar. Há coisas que a gente tem que receber. Mas existe sempre um momento na nossa vida que haverá coisas das quais a gente tem que se render. Render no sentido de redenção. Então a grande mensagem para vocês nessa leitura é assim: vocês acham que é certo vocês terem pegado essa espada é a espada da indignidade. Essas 3 espadas que vocês carregam são as espadas da indignidade. Para alguns de vocês podem ter passado por 3 grandes situações no passado de mágoa, frustração ou abandono. Essas 3 espadas que vocês carregam e que vocês acham que protegem vocês, que são a arma de vocês contra a mágoa, contra a dor, contra as dificuldades, elas são a derrota de vocês. E é muito difícil para vocês entender isso, é muito difícil para vocês aceitar isso, porque vocês estão vibrando numa energia de ignorância e de orgulho. Só que o antídoto da ignorância e o orgulho não é a prova. Então vocês não terão uma prova de que isso não é aquilo que vocês pensam que é. A cura disso é a redenção. É deixar, soltar essas espadas. Porque vocês só vão conseguir ver o que realmente está acontecendo na vida de vocês sem ter elas nas mãos, tá? Então muito cuidado com essa leitura. Se você
não sentir que é para você, se você não tiver vivido todas essa situação que eu narrei aqui, é para você identificar se a leitura é para você ou não. Eu não vivi situações de mágoa, de abandono, de dificuldade. Eu não tô fazendo isso com ninguém. Não tem ninguém perto de mim. Não sei o que, não sei o que. Então não é para você. Essa leitura aqui ela é muito específica. Mas as pessoas para quem essa leitura estão precisando muito disso, porque vocês precisam ser felizes. Vocês sempre disseram querer ser felizes, mas hoje vocês estão usando a própria infelicidade que vocês já viveram para destruir uma felicidade nova que já está na vida de vocês. E que emana dessas pessoas que te amam verdadeiramente, que cuidam de vocês e que vocês não são só a pessoa que mais está machucando elas, como vocês são a única pessoa que está machucando essas pessoas. Vocês estão machucando quem vocês mais amam. E às vezes, e eu sei que vocês não querem fazer isso. Eu sei que vocês estão olhando para trás e sentindo esse peso, eu sei que vocês estão se arrependendo, porque foi essa energia que a gente falou aqui no começo, de pessoas que estão se arrependendo. Eu sei que vocês estão se arrependendo, mas a principal mensagem dessa carta, ela é uma mensagem de redenção. Não adianta querer racionalizar, encontrar uma saída, de se justificar, dizer, não, eu fiz isso, mas foi por aquilo, isso, aquilo. Não, vocês estão errados. Vocês estão se arrependendo. Vocês vão ter que pedir desculpas. Porque não importa quem já passou pela vida de vocês e machucou, magoou, foi difícil, foi isso, foi aquilo, foi ok. Mas essas pessoas que estão na vida de vocês hoje, elas não estão na vida de vocês para machucar vocês, elas estão para curar. Elas não estão para abandonar vocês, elas estão para acolher. Elas não estão para odiar vocês, elas estão para amar. E vocês não iam querer que fosse diferente. Vocês iriam querer que o amor das pessoas que está na vida de vocês hoje fosse subjetivo? Peraí, você me ama, mas também não é assim. Essas pessoas, elas são a bênção da vida de vocês. Eu tô falando com pessoas. As pessoas para quem for essa leitura, vocês sabem que vocês encontraram pessoas únicas. Essas pessoas são a bênção da vida de vocês. E dói muito essa energia. Dói muito. Ela é bem densa, porque vocês estão... Eu sinto que essas pessoas têm uma energia de uma relação aqui muito única, sabe? Parece que é o que vocês esperaram a vida inteira. E vocês estão machucando. E o arrependimento de vocês vai ser grande. Então, se vocês não puderem, se vocês não conseguirem se render agora, vocês vão vai doer muito em breve o arrependimento de vocês. E quando esse arrependimento doer, vocês vão ver que vocês estão na mesma situação. Não vai adiantar lamentar. É pedir desculpa e tentar fazer as coisas, consertar as coisas, de alguma maneira. E isso vai ser uma responsabilidade única e exclusiva de vocês. Quanto mais vocês machucarem essas pessoas, mais vocês vão carregar o peso dessa responsabilidade. Dificilmente vem esse tipo de mensagem, tá?
Dificilmente vem esse tipo de mensagem, mas quando vem é muito importante. Dito isso, e lembrando novamente, muita atenção para ver se essa mensagem é para você, tá? Muita atenção a tudo que eu falei. Porque com certeza não é para a maioria das pessoas. A gente tem a roda da fortuna. E a roda da fortuna, aqui ela fala da mudança. Só que a mudança da roda da fortuna, ela é a iminência. A roda da vida que gira. Então tem um teor profético nessa carta da roda da fortuna, nessa leitura. A roda vai girar. As coisas vão mudar. A espiritualidade, ela está intervindo nesse momento da sua vida e ela está fazendo esse processo da temperança, que é um processo de harmonização das coisas, né? Só que eu costumo dizer que esse processo de harmonização das coisas, ele é o misturar da água, né? E a água são sentimentos. E aí depois, né, dessa intervenção divina vem o valete de espadas, que é a resolução. Ele vem cortando as coisas, ele é a resolução, mas é a resolução tempestuosa. Esse momento não tem sido fácil para você. Mas com certeza você tem condições de lidar com ele. Você só está olhando para as coisas erradas. Você está olhando para as coisas ruins que você tem tentado carregar e deixado de olhar para o quão bom é aquilo que já está na sua vida agora. E é muito difícil, é muito ruim dizer isso, mas olha, essa carta da Roda da Fortuna, eu vou até tirar outra carta aqui antes de... A Justiça. Três de Copas. Cavaleiro de Espadas. O Diabo. Essa carta do diabo não tem essa mensagem, sabe? Essa carta do diabo aqui, ela diz exatamente isso. O que você está tentando manter na sua vida é mal, tá? O que você está tentando manter na sua vida é mal. Você está tentando substituir as coisas. Você está tentando trazer essa mágoa do passado, trazer esse rancor do passado. Você está tentando nutrir uma raiva, uma decepção, uma indignação raivosa com as coisas. Você está, quando você pensa nas relações, que você, seja amor, seja amizade, você tem essa tendência a valorizar as pessoas que te parecem mais desapegadas, as pessoas que te parecem mais... que te parecem mais rebeldes. E esse é um engano terrível na sua vida nesse momento. Você está valorizando, você está dando mais valor para as pessoas que vão trazer mais dor, tristeza
e mágoa para a sua vida. E é uma dor, uma tristeza e uma mágoa tão grande, porque não é mais a mágoa dos atos, a mágoa das ações específicas, é uma mágoa do vazio. Essas pessoas que você está tentando valorizar, elas são vazias. E elas, parece que elas vão cavando cada vez mais um buraco dentro de você e fazendo você se sentir cada vez mais vazia, cada vez mais triste, cada vez mais sem sentido, sem esperança, sem perspectiva. E você tem tentado sorrir diante do maligno, porque o maligno é isso, sabe? Não é um espírito com uma forma bestial aparecendo diante de você. O maligno são aquelas coisas na nossa vida que tiram a nossa paz, o nosso amor, que tiram o nosso propósito, que apagam esse nosso fogo de viver. E a carta da justiça, aqui junto com o 5 de espadas, ela diz uma coisa: você vai viver um grande arrependimento, e esse arrependimento ele é uma ação de justiça. Mas a ação de justiça, essa ação de justiça é como você ser intimado a ir num tribunal e ouvir a sua sentença. A espada da justiça, ela é maior do que as suas 3 espadas ou do que quaisquer outras. Ela é implacável, mas ela é justa. Entende? Ela faz o bem, ela faz o justo, mesmo que ele seja desconfortável. E é curioso porque essa carta da justiça, ela não está aqui, não é uma justiça para com as pessoas que você está machucando, é uma justiça para com você mesmo. Aqui você é a acusação e você também é o réu. É um tribunal onde você é a acusação e você também é o réu. Você é a sua pior inimiga. Essa é a frase. Você é a sua pior inimiga. E a justiça, ela vem trazendo esse julgamento. E esse julgamento vai ser a roda girar. E quando essa roda girar, que é em breve, isso não vai ser nada fácil para você. Tá? Não existe aqui uma preocupação com o que você vai pensar, sentir sobre tudo isso. Vai ser implacável. Tá? Implacável. Porque você sabe, é aquela coisa, sabe? Não adianta a gente esperar que a espiritualidade ela venha nos dizer algo que é muito... algo que você já sabe. Você já sabe que você tem que parar agora. Você já sabe que você está machucando as pessoas que mais te amam. Você já sabe que você está destruindo a sua própria felicidade. E às vezes a gente coloca tudo na dimensão da nossa vontade, né? A gente confunde aquilo que a gente quer com aquilo que é bom pra gente. Mas às vezes, como é o seu caso, a gente intencionalmente escolhe aquilo que é mal e que destrói a nossa própria vida. E quem se identifica com essa leitura sabe muito bem do que eu estou falando. Inclusive no passado, você já fez escolhas que você sabe que tinham a intenção deliberada de prejudicar a sua própria felicidade, a sua própria vida. E não é a primeira vez que você faz isso. Não é a primeira vez que você faz as coisas boas serem ruins. E sabe, a parte mais triste disso é que agora me veio a energia de que assim,
muita coisa ruim aconteceu no seu passado que te deixou magoado, que te deixou magoada, que te deixou triste, que representou abandono. O problema é que nesse passado, ainda que essas pessoas, e sim, essas pessoas fizeram mal para você, essas pessoas, elas foram pessoas que foram ruins para você, tá? Essas pessoas do passado. Eu não estou falando que essas pessoas foram boas, pelo contrário. Ter perdido essas pessoas foi um livramento. Essas pessoas realmente foram ruins para você, te magoaram e foram injustas com você. O que eu vou falar aqui pode parecer muito pesado para algumas pessoas, então, novamente, pense realmente se essa leitura é para você. Eu estou falando aqui com pessoas que essas pessoas fizeram algo muito ruim para vocês mesmo, para vocês. Mas vocês ajudaram. É muito triste essa energia, mas vocês ajudaram. Vocês se associaram a coisas más, a coisas ruins para a vida de vocês. Vocês atentaram em muitos momentos contra a própria felicidade e o próprio bem-estar de vocês. Vocês... Eu estou falando aqui com algumas pessoas que podem até ter pensado coisas ruins contra a própria vida. Novamente, tá, gente? Essa leitura é muito específica, tá? Cuidado. Talvez não seja para você. E se você estiver se sentindo pesado, mal, triste, ouvir essa leitura, sai agora. Sai agora, porque ela é para pessoas muito específicas. Eu prometo que eu vou fazer uma bônus para Capricórnio. Eu vou fazer uma depois dessa, porque essa daqui saiu muito específica, tá? Alguns de vocês se associaram ao mal. Fizeram pacto, fizeram rituais e fizeram isso com o objetivo de buscar um benefício e destruiu a vida de vocês. E esse pacto, não necessariamente só pacto com o diabo ou coisas ritualísticas assim, mas às vezes a gente pensa muito nessa coisa alegórica, né, de pacto, mas quando a gente se associa ao mal, às vezes essa associação ao mal, ela nem é ao mal como entidade, sabe? Não mal como o diabo, mas o mal como aquilo que prejudica a nossa vida, como as pessoas que prejudicam a nossa vida. Posso estar falando com pessoas que viveram vícios muito profundos e pessoas que buscaram afirmar essas desgraças pessoais, esses vícios, como uma maneira de se rebelar contra a vida. Pessoas que talvez tenham feito isso para, de alguma maneira, se vingar de Deus, se vingar do divino por se sentir abandonados. E eu não estou falando aqui que vocês devam acreditar em uma coisa ou outra. Eu também não estou falando que quem tem religiões vinculadas, religiões luciferianas ou etc., sejam pessoas que estejam em alguma desgraça, não. Eu estou falando apenas sobre você, que na sua vida, com base no que você fez, foi uma desgraça, que te trouxe, assim, muito sofrimento, muito sofrimento. E hoje, você tem vivido muita coisa como se você tentasse dizer assim, não, eu aprendi, como se você fosse uma pessoa muito sábia com base naquilo que você viveu, e em muitos aspectos você é.
Mas tem em um deles que não. Tem em um deles que você é exatamente a mesma pessoa lá do primeiro erro, da primeira vez que você cometeu esse erro na sua vida, e faz tempo. E esse erro, ele tá crescendo dentro de você, imaculando o seu interior e te deixando cada vez mais vazia, cada vez mais triste. É tão pesado. Você tá machucando quem você recebeu a maior bênção da sua vida. A maior bênção que você poderia querer e que você poderia receber. Uma pessoa ou pessoas que te amam de verdade e você sabe disso. E você está destruindo, tentando pelo menos destruir, a maior bênção da sua vida. E isso é um resquício das suas dores do passado, das vezes do passado em que você foi tão triste, em que você sentiu-se tão maligna que nem quis viver mais. Você está destruindo a maior bênção da sua vida. Mas a espiritualidade não vai deixar. A justiça virá, a roda vai girar, virá uma recompensa, você terá do que comemorar, você vai comemorar. Aqui nós temos 3 pessoas comemorando. O que é que nós temos aqui? 3 pessoas. Você mais as 2 pessoas que você está machucando. A roda vai girar e você vai comemorar com essas pessoas. A espiritualidade, ela vai vir de forma... O cavaleiro da justiça vai ser implacável. Eu comecei essa leitura querendo fazer algo rápido, algo leve, e veio essa mensagem, mas... Desculpa, gente, alguém precisava. No fundo do maço, página de paus. No fundo desse maço, o 10 de ouros. O 8 de ouros. O 9 de ouros. O 2 de ouros. E o sol. Esse momento de justiça e de arrependimento, ele vai trazer propósito para a sua vida. Muito do que você vem ou vinha fazendo estava muito baseado ou justificado numa ausência de propósito, né? Você pensava assim, eu não tenho muito o que fazer nessa vida mesmo, então eu vou tratar até as coisas mais importantes da maneira mais desimportante. Mas não. Essa justiça, ela vai ser implacável em dizer para você assim, olha, tem propósito nisso daqui. E esse propósito está diretamente relacionado a fazer a sua vida prosperar, tá? Essas pessoas, elas fazem parte da sua prosperidade, elas te ajudam a prosperar. Elas ajudam a você encontrar equilíbrio e harmonia na sua vida, paz interior. E viver uma grande vitória, uma grande felicidade, uma grande iluminação.
que afasta esse mal da sua vida. E que isso é uma grande oportunidade. Uma oportunidade de ser feliz. É isso, ser feliz. É uma oportunidade de ser feliz. Que você está jogando fora. Que você está tentando jogar fora. Por rancor, por mágoa. A maioria das leituras, eu sempre tento ser empático com as pessoas, no sentido de pensar também do que as pessoas estão vivenciando, na dificuldade que elas estão passando. Se você chegou até o fim dessa leitura e você realmente se identificou com ela, você percebeu que não tem uma carta aqui que ela é uma carta que seja muito compreensiva com a sua dor, ou com o que você está vivendo, ou com a sua tristeza. E realmente não tem, tá? Porque não tem aqui uma... Sabe? É como uma mãe que vê a gente chorando depois de brigar com a gente porque a gente fez algo ruim. Não quer dizer que ela não tenha dó da gente, não quer dizer que ela não tenha... que ela não se compadeça com o nosso choro, com a nossa dor. Mas ela sabe que se ela não deixar a gente vivenciar aquele momento, a gente nunca vai entender que aquela dor que a gente está sentindo não é por conta da nossa mãe ter brigado com a gente. Entenda uma coisa, olha, leve uma coisa pra vida. Quando a nossa mãe ela briga com a gente e a gente chora porque a gente estava fazendo uma coisa errada e a gente chora, isso é um ato de amor. Tá? Eu tô falando de ensino, não de violência, tá? Não tô falando de agressão, não. De pais que agridem os seus filhos, não. Eu tô falando, né, de uma mãe que vem e te dá aquela bronca, te dá aquele sermão, aquela conversa e você chora, chora, chora. Que te proíbe de continuar fazendo algo ruim. Quando essa mãe ela faz isso, ela não tá nos ensinando pela dor, como às vezes a gente diz, no sentido de causar uma dor para a gente não vivenciar outra. Pelo contrário, esse é o dom que o amor materno e que o amor paterno tem de nos dar, de antecipar o sofrimento que nós mesmos estamos produzindo. O sofrimento das lágrimas que a gente sente na repreensão contra as coisas ruins que nós estávamos fazendo, ele é uma antecipação moderada de algo muito pior que nós sofreríamos no futuro. O que a gente vê, o que a gente visualiza nesse momento não é nada além daquilo que nós mesmos, do mal que nós mesmos produzimos. E é isso que a mãe ou o pai faz. Olha, eu sinto muito, mas agora você vai ter que olhar para o mal que você criou. É desse momento que nós estamos falando. O que eu posso dizer para vocês é: tem algo muito bom, muito feliz aqui no futuro, mas parem agora. Parem agora de machucar as pessoas que te amam. Vocês já estão vivendo esse arrependimento. É hora de pedir perdão.
E não é pedir perdão, não é pedir meio perdão, não é inventar história, é pedir perdão. Vocês estão 100% errados. Tá? As pessoas que se identificaram com essa leitura, vocês estão 100% errados. Esse comportamento de vocês é injustificável e ele não machuca só as pessoas que vocês amam. Ele machuca principalmente a pessoa que o divino ama, que é vocês. Vocês estão machucando o amor do divino, que é vocês. A roda vai girar e ela vai ser implacável. Não vai ter mais meio termo aqui, tá? O que vocês podem fazer para isso? Para isso ser mais leve é ser compreensivos e parar agora o urgente de machucar quem vocês amam. Porque a roda vai girar. E ela vai ser implacável. Essa leitura eu sei que é uma leitura muito difícil mesmo, mas pode ter certeza que viver da maneira como vocês vêm vivendo é muito pior. E eu espero que vocês sejam compreensivos, sabe? Porque chega de ser infeliz, chega de manter o mal na vida de vocês. É hora de ser feliz. Vocês precisam ser felizes, é hora de ser feliz. Não dá pra viver assim. Espero que vocês sejam muito felizes logo. Até mais.